Oi, terceirão, tudo certo? Nosso primeiro vídeo juntos. Quero dizer que estou com saudade de vocês. É uma pena que a gente pôde passar tão pouco tempo junto antes da pandemia estar acontecendo, né? Mas a gente vai ter oportunidade de se reencontrar novamente. Bem, a professora ficou devendo para vocês a correção daquelas atividades avaliativas passadas na primeira semana de aula, né? Então, eu vou fazer a correção agora com vocês. E também hoje vai ter uma avaliação de recuperação, certo? Então é importante que vocês assistam o vídeo para tirar possíveis dúvidas para realizar a atividade de recuperação, certo? As questões que eu mandei para vocês é do livro didático. É o livro didático que o terceirão da manhã usa, tá? Ele não foi disponibilizado para vocês porque a turma é maior, então não tinha livro para toda a turma, certo? A questão número 1, ela tem uma imagem, a imagem de um homúnculo. O que seria esse homúnculo? Essa ideia de 1694 é uma ideia de pré-formação. É uma ideia que foi muito aceita, né, e bastante discutida. Acreditava-se que existia um serzinho, um homúnculo, já pré-existente lá no espermatozoide. E quando esse espermatozoide fecundava, né, a mulher, no caso, esse homúnculo passava para o útero e no útero ele se desenvolvia. Então, essa ideia descarta qualquer possibilidade da mãe ter uma participação na genética, né, desse homúnculo, porque ele já vinha pré-formado no espermatozoide, certo? Então, assim, por que hoje essa teoria não é aceita? Se a gente pensar um pouquinho pela lógica, tem alguns filhos que são muito parecidos com a mãe, né? O que já dá um descarte para essa possibilidade da pré-formação. Porém, saindo do senso comum, que é só uma ideia, indo para o científico, a gente sabe que a partir do experimento de Gregor Mendel foi possível verificar que algumas características eram presentes nos descendentes do pai e outras características eram presentes no descendente que eram da mãe, né? Então, vinha de uma junção das características. E posterior a Gregor Mendel, porque quando Gregor Mendel fez os experimentos de primeira lei de Mendel, ainda não sabia sobre a divisão celular, não sabia sobre cromossomos, né? Isso é mais atual do que Mendel. Então, agora falando de cromossomos e falando de divisão celular, nós sabemos que acontece o processo de meiose, que é o processo de divisão celular, que divide os 46 cromossomos, que é os cromossomos da espécie humana, em 23 cromossomos, que são das células haploides, né, que são os gametas. E a gente também sabe que nesse processo ocorre, então, a junção depois na fecundação dos 23 cromossomos presentes no gameta feminino e dos 23 cromossomos presentes no gameta masculino, no óvulo e no espermatozoide. Quando há fecundação, junta-se esses cromossomos e então forma um ser humano com uma única célula, que aí vai desenvolver em ser humano, né? Com uma única célula que vai ter 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos da espécie humana. Então, hoje a gente sabe, com o conhecimento, né, com o desenvolvimento do conhecimento da divisão celular e da quantidade de cromossomos, nós sabemos que a teoria da pré-formação é equivocada. A questão 2 traz uma figura onde tem dois esquemas, certo? Nesse primeiro esquema, esse aqui é o primeiro esquema, tá vendo? Esse aqui é o primeiro esquema. A gente tem uma célula diploide com 46 cromossomos. Essa célula, então, vai multiplicar a quantidade de cromossomos dentro dela, ficando com 92 cromossomos. Depois, ela vai se dividir em duas, novamente 46 cromossomos cada. E depois, essa de 46 cromossomos ainda se divide, subdivide-se em outras duas de 23 cromossomos. 46, 92, 46, 46, 23, 23, 23, 23. Certo? Esse aqui é o processo de meiose, é o processo de formação de gametas. No homem, vai formar o espermatozoide, na mulher, vai formar o ovócito. Aqui nós temos um outro processo de divisão celular,
Aqui, a célula diploide com 46 cromossomos, multiplica-se esses cromossomos para 92 e divide-se em 46 cromossomos cada. Nesse processo chamado de mitose, ele ocorre para todas as células do corpo, claro, com exceção dos gametas, e serve para crescimento. Então, você só cresce porque as células se dividiram, né, no seu corpo, e você também utiliza esse processo para renovação celular, sabendo que as células têm um tempo de vida, que elas morrem, né? E a gente renova essas células, é mitose. Também serve para regeneração de tecidos e órgãos. Então, se você se machuca, né, as células vão se dividir fazendo mitose, várias divisões mitóticas, para regenerar esse tecido que foi lesionado, certo? Então, a questão A é: identifique a figura da mitose, já identificamos, e da meiose, já justificamos a resposta, né? A justificativa seria pela divisão, né, final. A gente sabe qual é o processo de mitose e de meiose, porque na verdade ele é igual até chegar aqui, e aqui ele se diferencia. B. Quantos pares de cromossomos homólogos as células possuem inicialmente? 23 pares de cromossomos homólogos, sendo 22 pares de cromossomos autossomos, que são cromossomos para características iguais, comuns a homens e mulheres, e um par de cromossomos sexuais, que vai levar as características relativas à sexualidade. Então, a gente tem um par de cromossomos que leva as características femininas e um par de cromossomos que vai levar as características masculinas. Né? No caso, é o XX para as mulheres, XY para os homens. C. O que acontece com os cromossomos na etapa indicada pela letra A? Essa aqui, eles se multiplicam. Depois, suponha que a célula inicial possui 2 alelos, azão e azinho. Vamos fazer aqui juntos, ó. Se essa célula aqui possui um azão aqui, um azinho aqui, tem que ser o cromossomo homólogo, né? Tem que ser, então, esses dois cromossomos aqui, ó. Grandão, esse vai ser o azão, e esse outro grandão vai ser o azinho. Quando ele se aqui multiplicar, aqui vai ser 2 azão, né? Porque ele se multiplicou. Então, vamos fazer 2 azão aqui e 2 azinho aqui. Ó, 2 azão e 2 azinho. Aqui ele vai se dividir. Vai levar um azão, azinho pra cá, um azão, azinho pra cá. Ó, vejam. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Aqui, azão, azinho, azão, azinho. Ele se dividiu. E agora, o que acontece? Acontece assim. Vai se dividir novamente. Então, aqui azão, aqui azinho, aqui azão, aqui azinho. Vai se dividir novamente, ó. Aqui é um azão, azinho, né? Que veio daqui, que se multiplicou daqui. Então, aqui, ele vai dividir azão pra cá, o azinho vai pra cá. Esse aqui, o azão vai pra cá, o azinho vai pra cá. Então, esse é o final. E esse aqui, o final é idêntico à célula mãe. Então, se esse aqui é azão, azinho, aqui vai ser azão, azinho, azão, azinho. E aqui, azão, azinho, azão, azinho. Tá? É idêntico ao primeiro. Não tem mais uma separação, porque tem que ter a quantidade total de cromossomos. E na quantidade total de cromossomos, a gente tem os pares de cromossomos homólogos. Um vem do pai e um vem da mãe. Na figura 3, pergunta quais são os cromossomos homólogos. Esse é fácil, né? Cromossomos homólogos são aqueles que têm os mesmos genes ocupando os mesmos locos gênicos. Então, esse aqui, esse homólogo desse, como que eu sei? Porque os mesmos genes estão aqui, ó. E esse é homólogo desse, certo? E quais são os pares de genes? Os genes que são pares são aqueles que ocupam o mesmo loco gênico. Então, esse aqui é par esse aqui é par desse aqui do meio, e esse último é par desse último.
e esse é par desse. Essa tava fácil. Questão 4. Mostra um esquema que a gente aprendeu na sala, né? Que é o esquema do experimento de Gregor Mendel. Aqui, vejam, no esquema a gente tem a ervilha amarela, a ervilha verde. Na primeira geração nasce 100% amarela e depois na geração de filhos do cruzamento dessas amarelas vai nascer assim, ó, 3 amarelas e uma verde. A pergunta 1 é qual é a característica dominante? Se você cruza uma amarela com uma verde e nasce 100% amarela, dominante logicamente é amarela. Por quê? Porque essa característica ficou lá atrás escondidinha, certo? Olha só, a professora fez o cruzamento e do cruzamento de ervilhas amarelas dominantes com recessivas vai dar uma ervilha amarela heterozigota, ou seja, um Vzinho aqui, né? E aí, o cruzamento de duas heterozigotas vai dar esse resultado, ó. Vai ser 2 heterozigotas, uma dominante e uma recessiva, tá? Então, a característica dominante é sempre aquela que aparece maior probabilidade na população, que tem a maior incidência de fenótipos. E a B, qual é o genótipo das ervilhas? Na geração dos pais, no caso dos pais, a amarela é Vzão. A verde é Vzinho. Como que eu sei? Eu sei porque não nasceu nenhuma verde. Poderia essa aqui, né, ser Vzinho? Não, não poderia. Porque se ela fosse Vzinho, o encontro desse Vzinho escondido dela e de um Vzinho aqui, daria origem a uma ervilha verde aqui. Mas não é isso que acontece. Nasce 100% amarela. Portanto, não tem possibilidade do encontro de um Vzinho aqui com um Vzinho daqui, certo? Então, ela é dominante. A questão 5 é uma questão mais complexa, porque daí teria que fazer todos os cruzamentos. Em relação ao albinismo, podemos dizer que as pessoas podem ter os seguintes genótipos: azão, azinho e azinho. Letra A. Que tipo de gameta cada um desses genótipos pode produzir? O azão vai produzir apenas gametas azão. O azinho vai produzir 2 gametas. Um gameta contendo azão e um gameta contendo azinho. E o último, que é azinho, só pode produzir azinho. Então, nós temos azão para a primeira, azão e azinho para a segunda e azinho apenas para a terceira. Determine as proporções genotípicas e fenotípicas resultantes dos seguintes cruzamentos. A é o alelo para albinismo, uma característica recessiva. Então, para nascer albino, tem que ter azinho, tá? O primeiro cruzamento entre azão e azão vai dar 100% azão, né? Essa aqui eu acho que nem precisava fazer. O segundo cruzamento entre 2 albinos, que é azinho e azinho, vai dar 100% azinho. Então, vai ser 100% albino, né? O primeiro, só para falar ali que eu esqueci, é 100% pele pigmentada. O 2 é 100% albino, né? O 3, entre um dominante e um recessivo, vai dar 100% pele pigmentada, mas vai ser 100% heterozigoto, ou seja, 100% azinho, pele pigmentada mesmo assim, porque o azão tá na frente. Agora o outro, que é azinho versus o albino, azinho. Vamos fazer aqui rapidinho. Vai dar 50-50, eu acredito. É isso mesmo. 50% genótipo, né? 50% azinho, pele pigmentada. E 50% azinho, albino. E o último, entre 2 heterozigotos. A proporção a gente já sabe. Mas vamos fazer aqui para ver o genótipo.
vai dar 2 heterozigotos, né? Um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Então, vai ser proporção 25% ou 1 em 4, azão, 50% heterozigoto, azinho, e 25% azinho. Mas na proporção fenótipo, sendo que o azão e o azinho vão nascer com pele pigmentada, a gente vai somar. 50% é azinho. Não sei se vai dar pra ver aqui o meu esqueminha. Acho que não. Não, é ruim, né? Tá, eu vou fazer certinho ali e vocês vão ter que prestar atenção na explicação. Então, nesse último, que foi o quinto cruzamento, entre 2 heterozigotos, o resultado genótipo foi 25 azão, pigmentado. 50% azinho, pigmentado. E 25% azinho, albino. Então, o que vai acontecer? Na proporção fenótipo, a gente vai somar esse azão, que deu 25%, e o 50% azinho. Então, a fenótipo vai ser 75% de chance de ser pele pigmentada e apenas 25% de chance de ser albino. Letra C. Como serão os filhos de uma pessoa de pele pigmentada, filha de pai com albinismo, com uma pessoa com albinismo? Gente, como é que eu sei? O pai tem albinismo, então o único gene, o pai é azinho. O único gene que o pai mandou para essa filha foi um azinho, mas ela não tem albinismo, então ela é heterozigota, ela esconde o gene do pai lá atrás, mas tem o gene dominante na frente. Ela é heterozigota azinho, mas ela casou e teve um filho com um cara que é albino, que é azinho. E esse cruzamento a gente já fez, é o cruzamento 4 lá da questão B. Então, qual vai ser a probabilidade, né? Como serão os filhos, quer dizer, como serão os filhos dessa pessoa. Então, eles têm 50% de chance de ter filho com pele pigmentada e 50% de chance de ter filho com pele albina. Esse 50%, ele vale para o primeiro filho, para o segundo filho, para o terceiro. Então, não quer dizer que porque ela teve um albino que ela não vai ter os demais albinos. Para cada filho que ela tiver, a probabilidade é a mesma. 50% pode ser albino, 50% pode não ser. Então, ela pode ter 3 filhos que venham albinos, ou ela pode ter 3 filhos que não venham albinos. Isso depende da probabilidade. E a probabilidade, ela é aleatória, não tem como escolher, tá? Ela existe, mas é aleatória. Questão 6. Estudando a formação de gametas, um estudante concluiu que o emparelhamento dos cromossomos homólogos na prófase 1, que é onde os cromossomos ficam emparelhadinhos para acontecer a divisão, e depois eles vão para a região equatorial da célula, na primeira divisão da meiose. São eventos essenciais para explicar a lei de Mendel. Por quê? O emparelhamento dos cromossomos e eles irem para o meio da célula, ficar a região equatorial, é tipo como se fosse a região do Equador, é por isso que tem esse nome, né? A célula é uma esfera e no meio dessa esfera ali, os cromossomos, eles estavam todos espalhados por dentro. Só que lá na divisão celular, eles ficam emparelhadinhos assim. E depois, eles ficam na região do meio da célula, bem no meio. E aí, vem os centríolos, que é uma organela celular, e eles fazem o processo de divisão desses cromossomos homólogos. E aí, vai um para o lado e um para o outro. Por que isso é importante? É importante porque a gente sabe que para a formação dos gametas, né, cada cromossomo indo para um lado, a gente vai ter genes diferentes ali. Então, é essencial para explicar por que uma pessoa que é heterozigota consegue ter um gameta com azão e com um azinho. Porque o cromossomo junto, esse era o azão, esse era o azinho. Mas aí no processo de divisão celular, ó, cada gameta levou um. Esse meu vou botar óvulo, né, porque eu sou mulher. Esse meu óvulo ficou com azão e esse meu outro óvulo ficou com azinho, certo? Então, é nessa divisão que a gente consegue explicar o processo de genética, né? De por que cada gameta vem com um alelo diferente. E a 7, um estudante afirmou que os gametas de um indivíduo eram heterozigotos.
Por que essa afirmação tá errada? Porque os gametas não carregam cromossomos homólogos. Os gametas carregam apenas um cromossomo sozinho e não o par do cromossomo, né? Então não tem como ele ser heterozigoto. O gameta, ele não vai carregar o azão e o azinho junto. Olha, o processo de divisão celular faz que o gameta só tenha ou um azão ou um azinho, ou um azão e um azão, ou um azinho e um azinho. Por quê? Porque depois que o gameta, o meu óvulo, com esse azão, se juntar com o espermatozoide do meu parceiro, vai vir o cromossomo dele, o gameta dele vai se juntar aqui, entendem? Então, no meu óvulo só tem 23 cromossomos, no espermatozoide dele só tem 23. Vai acontecer a união na fecundação, e na fecundação é que vai acontecer o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Então, gametas não tem 46 cromossomos, tem 23. Não pode uma pessoa dizer que o gameta é heterozigoto, certo? Poderia dizer que o gameta é dominante ou recessivo. Poderia, mas heterozigoto não. Beleza? Então, pessoal, essa foi a correção das questões avaliativas da primeira semana. E depois vai ter as correções da segunda semana. Quer dizer, a terceira, né? Porque a segunda acho que foi feriado, a gente não teve aula. Mas hoje também tem uma avaliação para vocês fazerem de recuperação. Certo? Um beijo, até a próxima!